Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi. Nesse canal eu falo sobre Bitcoin, alguns outros tópicos, notícias e afins, né? E hoje eu quero comentar sobre a volatilidade do Bitcoin, né? Teve algum comentário em um desses últimos vídeos que eu fiz sobre uma pessoa explicando que alocava mais ou menos 20% do que sobrava no mês do seu salário, ela alocava Bitcoin, né? E se o Bitcoin subisse uma certa porcentagem, digamos 20, 30%, ela estaria bem, e se não caísse, enfim, foi meio que uma aposta, né? E eu meio que respondi que sobre a volatilidade do Bitcoin, não importa se ele subir, se ele cair, na verdade, 20, 30, 90%, porque ele sempre vai voltar a patamares maiores. E justamente o ponto da volatilidade, ele só acontece porque ele é um ativo muito recente, se você for pensar em termos de história como ativo, né? Se você comparar com o ouro. O ouro, ele tem milênios de história, né? E é justamente o efeito de rede. Basicamente, efeito de rede, você presume que se um ativo já existe por X anos, você pode presumir que ele vai existir pela mesma quantidade de X anos para frente. Ou seja, se o Bitcoin existe desde 2009, ou seja, são 17 anos, mais ou menos isso, você pode presumir que ele vai existir por pelo menos mais 17 anos. E assim vai aumentando o efeito rede. E como o ouro, né? Se ele existe por mais de milênios, você presume que ele vai existir por mais de milênios. E sobre a volatilidade, como o Bitcoin é um ativo muito novo, muito recente, a volatilidade dele naturalmente vai ser maior. E tem alguns outros pontos também, por exemplo, da liquidez. O Bitcoin é um ativo que é negociado ah, todo dia, a todo momento, 24/7. Ele não é como uma ação da Bolsa de Valores que só abre às 10h30 da manhã de uma segunda e fecha o mercado às 5 da tarde, né? Ele é um ativo que pode ser negociado a qualquer momento. É um ativo que pode ser negociado às 10 da noite de um sábado e de um domingo. Você pode comprar e vender com o mesmo preço, com a mesma fungibilidade. Fungibilidade é sabendo que cada moeda é igual à outra, né? Isso é o que significa fungibilidade, né? E outra, ele é um ativo que tem pouquíssima adoção se você for comparar com outros mercados muito mais ricos na humanidade. Se você pegar o market cap, que é o quanto de dinheiro total da humanidade está alocado em Bitcoin, chega a mais ou menos 2 trilhões de dólares. Você pode pensar que isso é muito, mas se você comparar com outros mercados, por exemplo, do ouro, se eu não me engano, vai estar em mais ou menos 22 trilhões, é mais de 10, praticamente 10 vezes, né, o mercado total do Bitcoin. E daí tem outros mercados também que podem abocanhar o Bitcoin. Mercados negros, mercados cinzas, offshores, off-ramps, mercado imobiliário, mercado de ações, que são mais de 100 trilhões, dependendo, 200 trilhões de dólares. Então, você vê que ainda tem muito dinheiro, muita parte do mercado que pode ser alocado e o Bitcoin vai poder abocanhar mais dinheiro para entrar dentro dele, né? Então, se você pensar que o Bitcoin, para dobrar de preço, ele só precisa dobrar o preço do market cap dele, não é nada. Então, se você pensar que ele pode ultrapassar o ouro na questão, chegar, vamos dizer, a 30 trilhões de dólares como market cap para o Bitcoin, ele aumentaria o preço dele em 10, 15, 20 vezes, nem... Você pode fazer a conta aí, né? Joga no chat GPT e você faz a conta quanto que estaria o preço. Então, basicamente, cada Bitcoin valeria milhões de dólares, se não mais, né? Existem previsões otimistas e pessimistas também, até mais ou menos 2045, 2030, mais ou menos, com o Bitcoin valendo milhões de dólares. Então, é justamente esse o ponto, né? Ele é um ativo volátil porque a adoção global é muito pequena ainda. Então, qualquer alteração no preço, qualquer entrada de preço institucional ou de baleias, né, digamos assim, baleias, isso é, indivíduos que têm muito dinheiro, bilionários, milionários, que, digamos, que querem comprar Bitcoin. Eles não compram Bitcoin da forma tradicional que você compra, com corretoras, com P2P. Eles compram através de um mecanismo que chama OTC.
significa over the counter, que é basicamente um mercado que é como se você fosse comprar diretamente com os mineradores. Você paga uma taxa menor, desde que você compre em quantidades muito altas. Eu estou falando de dezenas, milhares de bitcoins, né? Isso dá milhões de dólares, milhões de reais. É muito dinheiro. E, querendo ou não, por incrível que pareça, é um pouco contraintuitivo, mas você comprar dessa maneira não mexe com o mercado tanto quanto se você fosse comprar em corretoras, até mesmo P2P, de formas mais tradicionais. Porque é um pouco mais off-ramp, né? Um pouco fora do mercado, né? Então não acaba mexendo tanto com o preço da mesma forma que uma maneira tradicional de comprar Bitcoin acontece, né? E sobre a volatilidade, agora falando nesse ponto, atualmente, muitas pessoas estão falando que a liquidez está sendo muito segurada para o Bitcoin. Ou seja, o que isso significa? Muitas pessoas estão comprando, muitas instituições, muitas empresas grandíssimas estão comprando quantidades absurdas de Bitcoin, muito maiores da quantidade que é minerado por dia. E estão presumindo, eu acredito nisso também, de que alguma hora essa mola vai estourar. É como se eles estivessem segurando o preço o máximo. E quando eles não conseguirem mais segurar essa liquidez, essa mola vai soltar. E daí o preço pode explodir para patamares que a gente nunca viu antes, né? Dobrar, triplicar de preço, né? Você pode ver. Eu não duvido que Bitcoin dobre de preço pelo menos daqui a um ano. É algo muito provável, na verdade. Se você até vê, uma ferramenta muito interessante que eu gosto de utilizar é o Polymarket, né, que é o mercado de apostas. Então, já tem estimativas, por exemplo, daqui a um ano, futuros, enfim, né? Inclusive para outras coisas que também são interessantes, até mesmo eleições, né? Mas não vem ao caso aqui do vídeo. Então, é muito complicado você reclamar da volatilidade do Bitcoin quando você sabe que ele é um ativo muito novo. E tem um outro ponto também, por exemplo. Ahn, tem alguns gráficos, se você pesquisar na internet você vai conseguir achar. Mas o Bitcoin, ele tem uma curva de preço e até mesmo de adoção muito parecida com ações tecnológicas. Se você pegar ações de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como por exemplo do Facebook, da Meta, né? Da Apple, da Nvidia, da Oracle, empresas de tecnologia no geral, né? E ele tem uma curva de adoção, uma curva de preço muito parecida. E o que isso significa? Significa que o mercado geral, as pessoas, as sardinhas, eu digo, até mesmo alguns players grandes, algumas baleias, no geral, eles tratam o Bitcoin como se fosse uma ação de tecnologia. Então, é muito interessante você pensar isso, porque eles não estão tratando ainda, não estão enxergando o Bitcoin como um ativo superior em questões de escassez, em questões de meio de troca, unidade de conta, fungibilidade, transportação. Eles não estão pensando nisso, eles estão pensando como se fosse uma ação tecnológica, como se fosse uma aposta para o futuro, né? E isso, querendo ou não, é muito parecido com a bolha do dot-com, né? A bolha do ponto .com, que as empresas estavam comprando um monte de endereços de internet apenas para pensando no lucro, né? Pensando que, eu vou comprar, sei lá, 1.000 empresas aqui, 1.000 endereços, e se uma ou outra valorizar muito, eu já estou no lucro. E isso, querendo ou não, uma hora implodiu e acabou desabando, né? Que foi a bolha do ponto .com, né? Você pode pesquisar mais, inclusive, é bem interessante. E, querendo ou não, isso acaba sendo um pouco similar, né? Não na questão do Bitcoin, mas até mesmo como uma aposta. Você vê para as altcoins, shitcoins, né? Que o pessoal fala muito, vou comprar 100 mil dessas shitcoins e se uma explodir, eu vou estar rico. Vou comprar $10, essa shitcoin aqui vale alguns centavos de dólar, se explodir 10 vezes, 100 vezes, 1.000 vezes, eu vou ganhar uma tonelada de dinheiro. Mas é importante entender que a maioria desses projetos, dessas shitcoins, dessas altcoins, são basicamente golpes. É justamente para você perder seu dinheiro gastando nelas e naquilo que você poderia guardar mais em Bitcoin. Você tem que entender primeiro o Bitcoin como uma poupança. E é importante entender o Bitcoin agora como poupança, como reserva de valor, porque vai chegar um momento, talvez daqui a décadas, né? De que o mercado Bitcoin ele vai se estabilizar. Ele vai ser adotado como um ativo superior globalmente. Isso eu não tenho dúvidas.
E o que vai acontecer com o preço? O preço vai começar a se estabilizar. E daí ele não vai começar a ser visto mais como reserva de valor, mas sim como meio de troca. Porque a reserva de valor já foi. Quem poupou, quem teve a chance de poupar em Bitcoin, já teve uma valorização 10, 100 vezes, 1000 vezes, independente, né? E daí ele vai começar a ser visto como meio de troca. Só que daí tem vários outros pontos também, por exemplo, sobre empréstimo colateralizado, né? Como o Bitcoin, ele é um ativo superior a outras moedas fiduciárias, ou seja, outras moedas fiduciárias como o dólar, como real brasileiro, iene japonês, euro, elas se valorizam muito mais ao longo do tempo do que o Bitcoin. Você pode colocar seu Bitcoin como garantia, pegar um empréstimo nessa moeda ao longo do tempo e como essa moeda se desvaloriza mais rápido, vai ser como se o seu empréstimo tivesse sido de graça. Não sei se você entendeu bem, mas qualquer coisa você volta e pesquisa. Mas basicamente você coloca seu Bitcoin como colateral, ele fica fixo. E como a moeda fiduciária se desvaloriza em relação ao Bitcoin, é como se seu empréstimo fosse de graça. E é justamente isso é lei de Gresham. Lei de Gresham fala que a má moeda, ou seja, aquela moeda que é fraca, ela expulsa a boa moeda do mercado. Então, digamos que o dólar é a má moeda e o Bitcoin é a boa moeda, uma moeda sonante, uma moeda forte. Você prefere gastar em Bitcoin ou em dólar? Todos vão preferir gastar em dólar, em real brasileiro, em euro, porque ela é uma moeda mais fraca. Você quer poupar em Bitcoin, você não quer gastar em Bitcoin. Então é justamente esse o ponto, né? E por isso que tem sido muito comum e cada vez mais visto você pegar um empréstimo para gastar em moeda fraca e poupar Bitcoin. Porque daí o que acontece? Você não descapitaliza em Bitcoin, você continua com seus Bitcoins travados na corretora. Obviamente tem um risco de autocustódia e tudo mais, da empresa falir, sumir com seus Bitcoins. Você pega o empréstimo numa moeda fraca e você gasta nele. E dependendo do Bitcoin valorizar, o seu empréstimo sai de graça. Porque o Bitcoin se valorizou, na verdade, aquela moeda se desvalorizou em Bitcoin. Porque o Bitcoin não se valoriza. Um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. Ele continua os mesmos, 21 milhões de Bitcoins. E sei lá quantos quadrilhões de satoshis, né? Que são as frações. Então é basicamente isso. Você tem que entender o Bitcoin como uma moeda sonante, uma moeda forte, um ativo superior para a humanidade, uma das maiores, se não a maior invenção da humanidade, como dinheiro, já que o dinheiro é o principal incentivo para qualquer tipo de sociedade, principalmente as mais avançadas. Então, é basicamente isso o vídeo por hoje, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal para receber mais vídeos também, vou estar postando mais ao longo do tempo. Compartilha para um amigo se você gostou, talvez ele goste também e para ele ouvir a mensagem também e fazer essa reflexão, né? Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.